Você falou das séries de direito aí, de advocacia dos Estados Unidos, o que a gente mais vê é os caras falando justamente desse departamento pro bono, da importância dele, porque ajuda a divulgar o escritório, tem um monte de questões e ainda faz uma cota ali de ajudar as pessoas pela iniciativa privada e não porque você está sendo obrigado a fazer o bem para os outros, né, que é a ideia de fraternidade, de caridade, né, que não é obrigatória, né. É exatamente isso. É a ideia que a gente tanto almeja, né, de falar: "Poxa, eu ganho e eu devolvo", inclusive isso nos Estados Unidos, vários leading cases vêm de setores pro bono, vêm de ações coletivas que ninguém quer encostar, porque requer às vezes um grande escritório para enfrentar uma grande empresa, ou para enfrentar um departamento qualquer de secretarias de estado ou do governo ou até mesmo da União, lá nos Estados Unidos. Então, aqui, olha como a nossa cultura é miserável, corporativista e medíocre. Os caras criaram uma vedação ética, como se ferisse a deontologia da profissão, um escritório que fala: eu vou oferecer o melhor serviço que eu puder para pessoas que estão numa situação que elas não conseguem custear advogado, que pode ir desde uma ação individual a várias ações coletivas de interesse público, inclusive. É um absurdo. Aí eu fiz a minha dissertação de mestrado nisso, e continuei, falei: "Ah, sabe o quê? Eu vou emendar um no outro, seja o que Deus quiser", e entrei no doutorado em seguida. Eu colei o mestrado no doutorado, e no doutorado eu estava louco para falar de ativismo, ativismo judicial. Quando eu me deparei também com, nesse momento, restrições múltiplas, do meu orientador. Eu fui pulando de orientador para orientador, porque Tinha que achar algum que topava, tinha que achar algum que não batia de frente. mas não consegui. Caí no André Ramos Tavares, que hoje é ministro do TSE, e ele deixou claro para mim que não tinha alternativa. Era falar sobre ativismo judicial dentro de uma perspectiva que não fosse tão, agressiva que nem a minha. Então o que que ele falava quando eu falava que eu queria, na verdade, ir além do ativismo judicial? Eu queria falar sobre ativismo jurídico nas instituições do sistema de justiça, para quebrar um paradigma, né. Lugar de ativista não é no sistema de justiça. Para mim, este era o ponto fulcral, principal, primordial da tese. Ele falava: "Não tem marco teórico", e tem vários marcos teóricos, principalmente nos Estados Unidos. Não. Aí ele chegou e falou: "Você vai falar sobre isso". Aí ele jogou os temas que eu tinha que falar: Corte Constitucional Colombiana, Suprema Corte da Índia, a Suprema Corte, da África do Sul, e, né, foi dando aqueles recortes, aquilo foi me broxando muito, aquela experiência acadêmica me frustrou demais. Escrevi uma coisa que eu não me orgulho, né, aliás, eu tenho paura daquilo que ficou, não gosto, nem publiquei aquilo. Colocou debaixo do armário mesmo e foda-se. Tentei esconder aquilo o máximo que eu pude, sempre. E, ao mesmo tempo, eu sempre dei aula em cursinho para concurso público, e na Unib, Universidade de Ibirapuera, na Faculdade das Américas, às vezes eram bancas de mestrado ou bancas de pós-graduação, várias que eu participei, e eu percebia exatamente isso. Eu fui olhando para o buraco e falando: "Nossa, é pior do que eu imaginava". Mas o momento de virada mesmo, eu acho que aconteceu no final do mestrado, que eu comecei, por conta própria, a acessar Milton Friedman, Thomas Sowell. A minha abertura para as ideias, de liberdade vieram de fontes que nunca me foram ofertadas, que nunca me foram oferecidas na academia. Que surreal. E infelizmente essa história é uma história que se repete em todas as pessoas da vida acadêmica no Brasil. Você é literalmente, não é nem assim, é apresentar tipo assim, a mesma coisa aconteceu comigo, com muita gente que eu converso, né. Não foi nem a questão de falar assim: "Olha, tem esses autores aqui que era um bando de maluco, que a ideia dele é errada por causa disso, disso". Não é nem apresentado dessa forma, é tipo assim, nos é negado uma opinião diferente do mantra que é falado nas universidades, né. Exato, e tem uma coisa muito forte disso, que eu sinto que os professores e as instituições universitárias que promovem esse tipo de doutrinação e de enviesamento ideopata, eles estão sonegando um tempo de vida e de experiência fundamental para todo o seu corpo discente.
todos os alunos que integram essas instituições têm obras magníficas que são sonegadas. Eles têm lá o controle da bibliografia e eles sonegam a bibliografia que deveria ser ofertada, que deveria ser oferecida para fins de debates. Pô, eu tenho 1 milhão de casos que eu posso falar a respeito disso, mas para citar um, que é até engraçado, o Pedro Serrano, o meu orientador do mestrado foi o Vidal Serrano, que hoje é reitor da PUC São Paulo. O irmão dele é o Pedro Serrano, é o cara da extremíssima esquerda, é o do grupo Prerrogativas, amigo do Marco Aurélio de Carvalho, amigo de José de Dirceu, amigo da patota toda, Cacá e companhia. E ele dava, um amigo meu amigo de infância, o Vitor Nozé, que teve aula com ele no mestrado, ele chegou assim, ele apresentava a bibliografia, e eu acho que era Friedman que tinha no final, e era uma matéria que discutia bastante filosofia. Eh, e ele foi com os autores marxistas, aí era debate, seminário, e vai, e o tempo passa, e o tempo vai. Tá terminando o semestre, ele vira e fala: "Pessoal, não deu tempo da gente falar aqui sobre o livro do Friedman, quem quiser, compre lá em casa". Canalha ainda. E ainda ganhava um trocado com o firma. É muita saca e eles fazem isso direto. Às vezes colocam o livro, mas não usam para debater. Quando debatem, é raríssimo ver qualquer debate aí você pode pegar qualquer autor de qualquer lavra que venha do libertarianismo, do liberalismo, é como se não existisse.